Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo totalmente sincero com você, considero a mais impactante de toda a Bíblia. Talvez seja inadequada para uma audiência mais jovem. Antes de prosseguirmos com este vídeo, é essencial destacar que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode despertar lembranças traumáticas. A história está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na totalidade da narrativa. Contudo, acredito que há lições fundamentais que podemos, mesmo com uma história tão impactante, é possível aprender valiosas lições. Vou primeiro apresentar os acontecimentos de forma dramática e, em seguida, compartilhar as reflexões que podemos tirar disso. Acompanhe comigo no livro de Juízes, capítulo 19. Naquele tempo, Israel não tinha um rei, e um levita que vivia na região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. Esse detalhe já nos mostra que ele vivia no norte, enquanto ela residia no sul. A história conta que a mulher foi infiel ao levita, abandonando-o e voltando para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu por 4 meses. O levita, então, decidiu ir atrás dela, viajando desde as montanhas de Efraim até Belém, com o objetivo de se reconciliar e restaurar o relacionamento. Ao chegar, o pai da mulher o recebeu calorosamente, oferecendo hospitalidade por vários dias. Apesar de insistências para que ficassem mais tempo, o levita decidiu partir com sua concubina, e é nesse ponto que a tragédia começa. Durante a viagem de volta, ao se aproximarem de Jebus, futura Jerusalém, o servo sugeriu que passassem a noite ali. No entanto, o levita recusou, afirmando que não se hospedaria em uma cidade estrangeira, e seguiram até Gibeá. Ao chegar, ninguém se ofereceu para hospedá-los, algo incomum na cultura israelita, onde a hospitalidade era um valor central. Por fim, um idoso os encontrou na praça, ouviu sua situação e os convidou para passar a noite em sua casa. No entanto, o que aconteceu naquela noite foi terrível. Homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que o levita fosse entregue para que pudessem abusar dele. O idoso tentou evitar a atrocidade, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita. Diante da insistência, o levita entregou sua concubina. Os homens a violentaram e a maltrataram durante toda a noite, abandonando-a ao amanhecer. A mulher conseguiu retornar, exausta, até a entrada da casa, onde desabou sem forças. Na manhã seguinte, o levita a encontrou caída junto à porta, com as mãos estendidas até o limiar. Ao tentar acordá-la, percebeu que ela havia morrido. Ele então levou o corpo para casa, onde cometeu um ato chocante. Cortou o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada uma para as tribos de Israel, junto com uma carta explicando o ocorrido. O ato causou perplexidade e indignação em toda a nação. Esse evento culminou em uma guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, que havia abrigado os homens responsáveis pelo crime. O conflito trouxe destruição e perdas enormes, restando apenas 600 homens da tribo de Benjamim. Para evitar sua extinção, as demais tribos permitiram que eles sequestrassem mulheres para se casarem, tentando corrigir as consequências de suas decisões anteriores. Lições a serem aprendidas. A ausência de responsabilidade leva ao caos. No período descrito, Israel não tinha um rei. Essa ausência de liderança fazia com que cada pessoa seguisse seus próprios impulsos, sem prestar contas a ninguém. A falta de responsabilidade pessoal e coletiva resultou em decisões que trouxeram dor e destruição. Isso nos mostra que, sem uma estrutura que nos leve a responder por nossas ações, é fácil perder o rumo. No nosso dia a dia, precisamos identificar áreas onde estamos sendo negligentes e buscar alinhar nossas decisões a princípios sólidos, evitando agir de forma impulsiva ou egoísta. A história também nos lembra da importância de assumir responsabilidade, mesmo em situações desafiadoras. O levita, ao invés de proteger a mulher que estava sob seus cuidados, escolheu entregar sua concubina aos agressores. Ele não agiu como um líder responsável, mas como alguém disposto a sacrificar outra vida para salvar a própria.
Isso nos desafia a refletir sobre como lidamos com as responsabilidades que nos foram confiadas. Reconhecer o valor de cada ser humano. A visão de que a concubina e a filha do idoso eram menos valiosas que o levita reflete um pensamento profundamente errado. A narrativa nos mostra o quão desastrosa pode ser uma sociedade que desvaloriza determinadas pessoas ou grupos. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus e, por isso, carrega uma dignidade inalienável. Não importa a posição social, o gênero ou o status de alguém, todos merecem respeito e proteção. Hoje, podemos ver reflexos dessa mentalidade equivocada em várias áreas da vida. Muitas vezes, julgamos o valor das pessoas com base em aparências, habilidades ou circunstâncias. Essa lição nos desafia a tratar cada pessoa com empatia e dignidade, refletindo o amor de Deus em nossas atitudes. Devemos ser agentes de justiça, garantindo que ninguém seja desumanizado ou desrespeitado em nossos círculos de convivência. O afastamento de Deus traz destruição. Ao longo do livro de Juízes, vemos um padrão. Quanto mais Israel se afastava de Deus, mais caótica e destrutiva sua sociedade se tornava. Essa narrativa específica é o ponto culminante de uma nação que perdeu seu vínculo com os valores divinos. Isso nos alerta sobre o perigo de viver longe de Deus. Pequenos desvios podem parecer inofensivos no início, mas, ao longo do tempo, eles podem nos levar a lugares de dor e desespero. Para evitar isso, precisamos buscar uma conexão constante com Deus, seja por meio da oração, leitura das Escrituras ou convivência com pessoas que compartilhem da mesma fé. Estar próximo de Deus nos ajuda a tomar decisões que refletem sua vontade, protegendo-nos de cair em tentações que podem trazer consequências devastadoras. Nossas escolhas têm consequências. A história é um exemplo claro de como uma decisão errada pode desencadear uma série de eventos trágicos. Desde o ato dos homens de Gibeá até as escolhas feitas pelas tribos de Israel e de Benjamim, vemos um ciclo de decisões ruins e suas consequências. Isso nos ensina que, embora possamos controlar nossas ações, não podemos escolher as consequências que virão delas. No entanto, há também a necessidade de lidar com as consequências de forma sábia. Muitas vezes, ao tentar corrigir um erro, tomamos outras decisões precipitadas, como foi o caso das tribos ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres. Esse ciclo nos lembra da importância de buscar sabedoria e orientação antes de agir, especialmente em situações delicadas. A graça de Deus mesmo em meio ao caos. Apesar de toda a destruição, Deus permitiu que a tribo de Benjamim se reconstruísse. Isso é uma prova de que, mesmo quando tomamos decisões erradas, a graça divina está disponível para restaurar aquilo que foi perdido. No entanto, é importante lembrar que a graça não elimina as consequências, ela nos dá força e oportunidade para seguir em frente e aprender com nossos erros. Essa lição nos encoraja a confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando sentimos que estamos longe demais para sermos resgatados. Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance, desde que estejamos dispostos a nos arrepender e mudar nossas atitudes. Conclusão. Essa história, embora chocante, é um alerta poderoso sobre as consequências das escolhas humanas e a necessidade de vivermos com responsabilidade, dignidade e conexão com Deus. Que possamos aprender com ela e buscar fazer escolhas que tragam vida, paz e edificação para nós e para aqueles ao nosso redor. Se você gostou dessa análise, curta, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões como esta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.